Queridos filhos e filhas, nós estamos no Fé em Debate. E eu quero começar sorteando uma palavra de Deus. Vou fazer uma pergunta um pouquinho mais difícil que você vai ter que procurar na Bíblia. Eu disse que não, mas vai ser essa mesmo. Qual é a sétima bem-aventurança? Qual é a sétima bem-aventurança? Alternativa A. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os bons de coração, pois verão a Deus. Alternativa C. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Qual é a sétima bem-aventurança? Quem responder certo estará ganhando uma Bíblia, palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração, para a sua família. Palavra de Deus que nos ilumina. Filhos queridos, é a primeira pergunta que nós lançamos, que faço questão de mandar em qualquer parte do Brasil e até fora do Brasil. Filhos amados, povo querido, o Fé em Debate está no ar. Vamos lá, povo de Deus, perguntas que já chegaram e ficaram pendentes. A Jane me fez a seguinte pergunta. Padre, gostaria que o senhor me ajudasse a entender algo que me perturba muito. Meu avô era uma pessoa muito boa, temente a Deus. De repente foi morto de uma forma muito triste. Mataram meu avô com 11 facadas. Padre, se for pecado, eu quero que Deus me perdoe de pensar assim. Onde é que estava Deus quando tudo isso aconteceu? Por que Deus não livrou meu avô? Por favor, me responda, porque isso está atrapalhando a minha fé. Jane, você não disse de onde você me mandou esta partilha de vida, mas vou lá. Filha de Deus, Deus deu ao ser humano algo que nem ele quer violar, não que não pode, ele não quer. O livre-arbítrio. Teu avô estava cuidado por Deus. Mas a pessoa que o matou usou de forma errada o livre-arbítrio que Deus deu. De forma errada, a liberdade que Deus lhe confiou. Portanto, se por acaso Deus não deixasse o homem livre, então nós seríamos marionetes da mão de Deus, não haveria liberdade. Compreende? Então, mas não questione a soberania de Deus. Deus viu. Por que Deus não agiu? Porque senão Deus teria tirado a liberdade. Que isso não atrapalhe a sua espiritualidade. Deus tudo pode, mas sem o ser humano, Ele não quer nada. Cida, seja bem-vinda, querida. Você fala de onde? De Apucarana. Apucarana. Pois não, Cida. Você quer perguntar ou você veio com a resposta? Você pediu a sétima, né? A sétima? Eu. Qual é a sétima bem-aventurança? Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Tá certo. Bem-aventurados os pacíficos. Parabéns. Deus abençoe. Obrigada. Você acaba de receber uma Bíblia. Você certamente já tem Bíblia, né? Já tem. E você vai usar esta que o padre está dando ou vai dar de presente para alguém lá na tua família? Eu não sei. Ainda não sabe? Eu tô catequista e tem algumas crianças que não têm. Não sei se eu vou presentear. E você gosta do Fé em Debate? Gosto. Tá bom. Um grande abraço. Que Deus abençoe a você. Obrigada. Filhos queridos, o Fé em Debate está no ar e você pode ligar, fazer sua pergunta. Regina, que a paz do Senhor esteja com você. Conosco, com o Senhor, que Deus ilumine sempre, sempre, sempre. Amém, querida. Você fala de onde, Regina? Fortaleza. Qual a sua pergunta, Regina? O que é ser uma dizimista fiel? O que é ser uma dizimista fiel?
Tá bom. Então eu vou responder tua pergunta. Você sabe que dízimo é algo entre você diretamente com Deus. Esse é o primeiro ponto. Não é esmola, é uma retribuição daquilo que Deus deu. Você tem essa consciência? Tenho essa consciência. Tá, porque muita gente acha que dízimo é dar uma esmolinha para a igreja. Não é. Na verdade, é 10% daquilo que nós ganhamos. Ser fiel... Padre, mas agora não é Pode interagir comigo, Regina. Padre, mas não é dar 1%? Não. Biblicamente é 10%. Se você, por exemplo, ganha R$100, quanto que é 10% de 100? 10. É R$10 para Deus. Pronto. Me diga uma coisa. Só que aí, pera lá, entre o ideal e o real existe o bom senso. A pessoa que diz, não, mas eu não posso. Então aí a igreja diz, dê de acordo com a sua possibilidade. Eu, pessoalmente, acho que aí estragou. Sabe por quê? Porque aí as pessoas sempre vão pelo menos. Se você me perguntar qual que é o certo, é o 10%. Tá bom? Tá bom, mas agora eu posso fazer uma pergunta? Pode. Me diga uma coisa, de tudo que eu pegar, vamos supor, se eu tô com o dinheiro de umas compras do mês, da semana, eu tenho que tirar aqueles 10% daquele dinheiro que eu já peguei em mãos para ser uma dizimista fiel, eu tenho que tirar 10% de todo o dinheiro que passar pela minha mão? Olha, é uma pergunta que eu fiz a um missionário do dízimo. E, sim, na verdade... Veja, há quem fala que tem que ser do bruto, do que você ganha por mês, do salário. De qualquer coisa que eu faça por fora, assim, de repente eu vendo alguma coisa por fora. Então, eu pego o dinheiro das compras também. Então, eu fiz essa pergunta, Regina, Segundo o homem que me respondeu, porque a gente tem que se apoiar em quem entende do assunto, não é? Então, essa pessoa disse assim... Disse que a pessoa faz do líquido, daquilo que tira-o da sobrevivência, por exemplo, aluguel, a compra do mês, aquilo que sobra para ser gasto em outras coisas, você tira 10% e dá para a igreja. Assim para mim ficou assim mais claro, né? Porque eu ficava assim, fazendo assim, como supor. Mas eu conheço gente, Regina, que, por exemplo, ganha R$1.800. Eu conheço gente que tira de 1.800, 10% dá para a igreja. Eu conheço assim. Aí cada um faz conforme. E aí muita gente pergunta, mas eu vou dar esse dinheiro? E o que vai ser feito com esse dinheiro? Olha, primeiro, você sabe que o dízimo tem que ser usado numa paróquia em 3 dimensões, necessariamente. O dízimo que entra numa paróquia tem que ser usado para manutenção do templo, que é pagar a luz, pagar os funcionários, comprar as coisas para o culto. Segunda dimensão, que não pode ser desprezada, é a formação. A dimensão da formação da missionaridade. Tem que ser envolvido na missão, formação de leigos. Por exemplo, muitas paróquias, os leigos pagam sua própria formação. Não está muito certo, não. Só se o dízimo não for bom. Mas se o dízimo é bom, a paróquia tem que pagar o curso dos leigos. E terceiro, a dimensão da caridade. Entendeu, Regina? Entendi, agora eu entendi. Ficou bem claro. E não tem nada a ver com o padre da sua paróquia. É uma retribuição a Deus. Eu sou dizimista. Eu, Padre Reginaldo, sou dizimista. Que Deus te abençoe, Regina. Um grande abraço, obrigado por ter ligado. Padre Reginaldo, sua bênção. Que a paz de Jesus esteja com você. Amém, com o senhor também. Qual sua pergunta, filha? Você fala, primeiro lá, você fala de onde? Eu falo de Terra Rica. Terra Rica, 3 Morrinhos, Sim. Oh meu Deus. Como é que tá o tempo aí? Sol, nublado, como é que tá? Tá sol, graças a Deus. Deus tá sol. abençoe. Mas aqui, graças a Deus, esse dia estava chovendo. Luzia, Amém. qual sua pergunta? Ô padre, é que eu vejo nas missas, tipo assim, o padre, ele sempre tira um pedacinho. Vocês, padres, sempre tiram um pedacinho da Santa Ceia e coloca no cálice. Eu gostaria de saber o porquê.
Tá certo, eu vou responder. Uhum. Você sabe que isso acontece perto da comunhão, não é? Isso. O padre, na hora que vai fazer cordeiro, ele quebra. Isso. Na verdade, não é o padre que tem que começar o Agnus Dei, Cordeiro de Deus. Geralmente deve ser cantado e deve ser feito pela Assembleia, porque aquela atitude é o povo que, como João Batista, vê e proclama. Ali está o Cordeiro de Deus, que João Batista apontou. Nessa hora, o padre quebra, por isso o Cordeiro de Deus quebrado, partilhado, sacrificado por amor da humanidade. E ele tira um pedacinho por duas razões. Vamos lá. Primeira razão, a união entre carne e sangue. O pedaço de carne, o pão, no sangue de Jesus. Segundo, união com todo o presbitério da igreja. Aquele pedacinho que é colocado é a lembrança de que estamos em união com toda a igreja. Entendeu, Luzia? Terceiro, são vários significados. Terceiro, então, qual é o primeiro? É a carne misturada no sangue, o sangue na carne. Isso. Segundo, significado de união com toda a igreja, união com todo o presbitério, com os bispos e os padres. E terceiro significado é que ali está o pedaço do Cristo sofredor naquele irmão ausente que não pôde estar na comunidade. São três significados que a própria liturgia explica. Compreendeu? Compreendi. Que Deus abençoe. Você é catequista? Não, padre, ainda não. Mas se prepare, seja catequista, vale a pena. Ah, tá, pode deixar. Deus Recebo o jornalzinho, sou sócia. Opa, Deus abençoe. Uso muito, leio todos, acompanho na Bíblia, tudo. Que bom. Deus abençoe, Luzia. Eu quero lembrar que quem foi São Jerônimo? São Jerônimo vivia uma fase muito promissora da igreja. No ano 300. Você sabe quem são os conterrâneos de São Jerônimo? É muito interessante. Santo Ambrósio, inclusive São Jerônimo teve cartas entre amigos muito fortes com São Jerônimo. São Jerônimo, São Basílio, São João Damasceno, Santo Agostinho. São Jerônimo era de uma personalidade fortíssima. Tem muita gente que acha que os santos eram muito amenos, não. Geralmente os santos eram de personalidade difícil. Porque quem segue a Deus não pode querer agradar a todos. Jerônimo era romano. Era da cidade de Estrido. Era uma verdadeira enciclopédia ambulante. Filósofo, retórico, gramático, dialético, capaz de escrever e pensar em latim, em grego, em hebraico. Estilo rico, puro, robusto. E Jerônimo foi aquele a quem foi confiado a tradução da Bíblia grega para o latim, a Bíblia Vulgata, a Bíblia oficial do cristianismo. Quando estava em Roma, se envolveu em grandes polêmicas, combatendo heresias. Ele teve coragem de atacar os vícios, a hipocrisia da vida religiosa da época. Depois foi para Belém. Morreu idoso, com 72 anos, em Belém. Quem nasceu em Belém? Jesus. E foi uma opção de São Jerônimo, porque ele dizia: em Belém veio o Salvador, volto para Belém para ir para os braços do Salvador. Um homem extraordinário. Sabe que quando ele fazia a tradução da Bíblia, não sei se você já viu uma estampa de São Jerônimo, o que tem do lado dele? Um crânio, uma caveira. Por quê? Porque ele sempre queria lembrar, memento homo,
Quia pulvis ex pulvis revertere. Eu sou pó. E um dia ao pó voltarei. Então ele sempre tinha uma caveira diante dele, para que a vaidade não tomasse conta. Você sabe que esse costume acompanhou muitos anos os papas. Mesmo o papa, quando andava no seu baldaquino, com a sua tiara, sempre na frente dos papas se colocava uma pessoa mostrando para o papa uma caveira. Nos cortejos papais, para que o papa se lembrasse que também ele era pó. São Jerônimo deixou um grande legado, morrendo aos 72 anos. Padre, eu sempre tive uma dúvida assim. Por favor. Pessoas que morrem de acidentes graves, ou até mesmo igual uma irmã ligou aí do vô dela, que levou tiro e era uma facada. Muito boa. Isso, facada. Assim, tem aquela parte na Bíblia, eu não me lembro, porque eu estou difícil de guardar, que fala que nenhum fio cai da cabeça da gente sem que Deus permita. Então quer dizer que a pessoa, por exemplo, num acidente, ela morreu porque realmente era a hora dela, porque Deus quis, né? Ângela, você entrou num tema que requer muito. E eu não sei se eu vou conseguir te responder. Porque aqui, Ângela, existe o tema que nós, na teologia, é uma sutilidade muito grande. Você está dizendo, você está fazendo a pergunta, deixa eu ver se eu entendi. Como é que Deus diz que nenhum fio cai da cabeça do ser humano se tudo é de apoio com ele? Quando ele morre, seja num acidente, seja numa facada, num tiro, como é que fica isso, não é isso? Deus sabia, Deus permitiu, Deus cuida, Deus não cuida, mas é a hora dele? Pois é. Tá, filha, eu não sei te responder na teologia mais fina. Teria que retomar alguns pontos, porque aqui vem o assunto da predestinação, aqui vem vários temas que lá na sua finura poderia nos levar a alguma heresia. Mas como eu penso, Ângela, como eu penso, como eu lido com as minhas perdas, como eu tento consolar as pessoas, eu creio que nada nesse mundo acontece se não for pela vontade de Deus. É o que eu imagino. Eu respondo isso para você, talvez você vai achar uma forma simplória. Nada nesse mundo acontece se não for a vontade de Deus. Então, se aquilo aconteceu, foi livre-arbítrio de uma pessoa, porém, Deus permitiu. Era a hora da pessoa. Porque, eu encaro assim. Porque é igual assim, tem vários, acontece acidentes assim que são tão graves e a pessoa sai apenas com um arranhão, né? Então quer dizer que Deus não queria ainda que ele morresse. Não, Deus não queria, não é que Deus chamou a morte, mas o que é fruto consequência de irresponsabilidade da forma da pessoa lidar com a sua liberdade, que causou um mal no outro. Entendeu? Deus não queria que o outro fosse atropelado. Deus não queria que fulano recebesse a bala perdida. Deus não queria. Mas Deus não intervém nas coisas do dia a dia. Por quê? Porque Ele deu liberdade. Entendeu? Que Deus abençoe, Ângela. Que Deus a proteja. A Francisca Valdecira diz assim: Padre, gostaria de saber se eu rezar um Pai Nosso na intenção do anjo da guarda. Vale. Existe anjo da guarda? Existe, filha. Os anjos da guarda foram, inclusive é bíblico. Eu só quero lembrar um texto que Jesus mesmo fala dos santos anjos da guarda. O texto é Mateus 18, 10. Quando Jesus disse: guardai-vos de menosprezar um destes pequeninos. Eles já estão ali conferindo. Porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Os anjos da guarda são mencionados 300 vezes no Antigo Testamento.
sabia? Qual a função dos anjos da guarda? São guardiães das almas dos homens. Guardiões. São testemunhas. Olha, eu gosto muito dessa definição que Bossuet diz. Os anjos são aqueles que oferecem a Deus as nossas esmolas. São aqueles que veem e sondam os nossos desejos, os nossos bons pensamentos, as nossas boas ações e junto a Deus levam aquilo de bom que na vida fazemos. São aqueles que têm a incumbência de nos guardar, de nos guiar para o caminho do bem, inspirando bons sentimentos e boas ações. Então, respondendo para você, Francisca Valdecira, é importante invocar os anjos da guarda para seus filhos. Filhos queridos, o que quer dizer casamento espiritual a Maria Antônia do Cajuru? Casamento espiritual foi o que eu tenho falado muito. Casamento espiritual é quando nós saímos do namoro com Deus e passamos para um compromisso efetivo com Deus. E aquilo que São Paulo diz, podemos até citar o texto, quando eu era criança eu comia uma comida de criança, agora que sou adulto na fé, preciso ter alimento na fé. Filhos queridos, chega de ficarmos patinando na fé. Quando vamos nos comprometer com Deus? Espero ter respondido. Casamento, matrimônio espiritual, Maria Antônia, é um comprometimento definitivo com Deus. José Antônio, Deus abençoe. Você fala de onde, filho? Eu sou seu paroquiano, eu falo aqui do centro de Curitiba. Seja bem-vindo à Igreja de Guadalupe. Qual a sua pergunta? Considerando que no Antigo Testamento já havia menção que haveria um traidor, né, de Jesus, Judas, ele teve a opção entre ser traidor ou não? Sua pergunta vem... Veja, na verdade eu entendo a sua pergunta, inclusive existe um livro que diz sobre isso. Porque Judas teria tido a permissão, mas veja, se Judas teve a liberdade, como é que Jesus disse, dentre vós alguém há de me trair? Se Judas não tivesse traído Jesus, como alguém tinha que trair para que ele fosse à cruz? Não é esse o questionamento? Se não fosse ele, seria outro? Seria outro, exatamente. Tanto que alguns dizem que bem-aventurado Judas que traiu Jesus e fez por Judas cumprir a vontade do Pai. Existe até um livro sobre isso. Filho, existem duas linhas correntes teológicas que elas, uma sem outra não existe e uma só nos leva ao erro. É a predestinação e a predeterminação. São duas linhas. Sim. Duas linhas muito difíceis, muito complicadas. Predestinação e predeterminação. É uma teologia muito fina. É uma teologia que requer muitos pensamentos. Mas eu entendo a sua pergunta. Sua pergunta é muito pertinente. Nós estávamos falando aqui, por exemplo, se o ser humano... Deus, como é que Deus... Se a gente reza para que Deus não nos defenda. Como é que naquela hora que eu fui atravessar a rua, chegou minha hora, porque o carro me atropelou? São temas complicados da teologia, mas vamos trazer aqui, tá bom, José? Tá bom. Obrigado pela participação. Filhos queridos, eu deixo no ar. A pergunta para o próximo, quem ligar respondendo, qual o sinal que Deus fez com o seu povo? Regina, seja bem-vinda. Obrigada. A pergunta é, qual o sinal da aliança? Mas você não pode responder, tá bom? Tá bom. Fica para uma outra ouvinte. Qual o sinal da aliança que Deus fez com o seu povo através de Noé? O sinal da aliança foi a tábua da lei? Foi o arco-íris? Foi a arca da aliança? Não responda a pergunta, Regina. Tá bom. Qual a sua outra pergunta? Você fala de onde? Da cidade de Casa Branca. Casa Branca, São Paulo. Qual a sua pergunta, Regina, ou partilha de vida? Olha, eu gostaria de saber, porque eu costumo estudar a Bíblia, e eu já vi que doar órgãos e doar sangue, pela Bíblia não é muito correto, porque o sangue, né,
como que fala na Bíblia? Fala que o sangue vai ser contaminado se você tomar sangue de outra pessoa. Eu sei. E o órgão também. Tá Eu gostaria certo. de saber a respeito. Muito bem, a sua pergunta é maravilhosa mesmo, só que eu vou responder no último bloco, pode ser? Pode. É porque eu preciso fazer um embasamento bíblico. E como agora já estão tentando ligar para responder, pode banalizar a resposta. Tá certo. Pode ser, Regina? Pode. Você gosta do Fé em Debate? Gosto. Eu assisto seu programa todos os dias. Tem ajudado? Muito. Um grande abraço, Regina. A sua pergunta, olha, você foi muito feliz na pergunta. Eu estava esperando essa pergunta, tá bom? Tá. Filhos queridos, pergunta: qual o sinal da aliança de Deus que ele fez com o seu povo através de Noé? Alternativa A, foram as tábuas da lei? Alternativa B, o arco-íris? Alternativa C, a arca da aliança? Você sabe qual é a resposta? Essa pergunta é muito interessante. Qual o sinal da aliança que Deus fez com o seu povo através de Noé? Foi a tábua da lei, o arco-íris ou a arca da aliança? Opa, é uma criança. Quantos anos? 10. 10 anos. Você fala de onde? De Antônia, Paraná. E você sabe a resposta? Sei. Você está na catequese? Estou Qual que foi o sinal da aliança? do arco-íris. Oh, parabéns! Que coisa bonita! Dá palmas aí para ela. Parabéns, Poliana. Gostei de ver. Você já tem Bíblia? Oi? Não. Então você vai receber uma Bíblia minha, tá bom? Obrigado. Tá bom. Eu adorei que você tenha ligado. Você estava escutando o programa? Tô. Um grande abraço, querida. Deus abençoe. Filhos queridos, eu quero responder aqui que na Bíblia não existe um princípio contrário à doação de órgãos. Vamos devagar. Preste bem atenção, povo de Deus. Não tome a resposta pela metade. Em primeiro lugar, não existe na Bíblia nenhuma proibição à transfusão. Veja, os textos usados, e aqui eu vou citar alguns: Gênesis 9:3-6, Lucas 7, Levítico, todos os textos, até usados por alguns irmãos separados para defender a proibição, se referem ao uso do sangue como comida e não transfusão. Você pode olhar na tua Bíblia. A advertência da Bíblia é o uso do sangue como comida. Deve ser compreendidas tendo em vista o caráter sagrado que o sangue animal tinha dentro da religião judaica e no paganismo. Veja, com nosso Senhor Jesus Cristo, a antiga lei foi cumprida, substituída pela nova lei. Veja, com a questão propriamente dita da transfusão de sangue, eu repito, sobre esse assunto, a Igreja Católica não proíbe a transfusão de sangue. O próprio Papa João Paulo II afirmou, preste atenção, atenção! A doação de sangue é um grande gesto de solidariedade. Além disso, eu estou com o novo catecismo da Igreja Católica aqui, e você, catequista, você de igreja, anote 2296. 2296 diz: o transplante de órgãos não é moralmente aceitável, não é, se o doador e seus representantes não deram explícito esse consentimento. Porém, o transplante de órgão, conforme a moral, pode até ser meritório
se os perigos e os riscos físicos e psíquicos a quem se expõe o doador são proporcionais ao bem que se busca ao destinatário. Vamos explicar isso. Por exemplo, alguém da tua família está precisando de um rim. E você sabe que corre um certo risco. Mas você, por amor, doa. Mesmo aceitando esse risco que você corre é meritório, quer dizer, agrada a Deus, porque você está tentando salvar uma vida. É meritório, é louvável, é próprio de quem ama. Veja, é claro que a igreja diz que é inadmissível provocar a mutilação de alguém para doar órgãos, ou provocar a morte de um ser humano, mesmo que isso venha dar vida a outro. Não se justifica. Porém, tanto a transfusão de sangue como a doação de órgãos é algo louvável. Vamos concluir. A transfusão de sangue é permitida. A doação de órgãos é vista como um ato de solidariedade e de amor. Filhos queridos, e eu gostaria de fazer uma pergunta, mas tem que ser rápido. Qual é o nome do verdadeiro apóstolo Mateus? Alternativa A, Matias. Alternativa B, Levi. Alternativa C, Simão. Vamos lá. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus nos traz alegria. Qual o verdadeiro nome do apóstolo Mateus? Matias, Levi, Simão. Vamos lá, povo de Deus. Fábio, você fala de onde? De Curitiba, Santo Inácio. Santo Inácio. Qual o verdadeiro nome? Levi. Parabéns, Deus abençoe. Estava escutando ali com a minha mãe ali. Gosta do programa? Gosto, sempre que posso, estou ouvindo. Tá certo, então nós vamos puxar a sua linha e nós vamos mandar para você a Bíblia para que você leia e faça dela a luz dos seus dias, tá bom? Então, ok. Padre, não sei se eu posso fazer uma pergunta. Por favor, eu tenho 1 minuto para responder. Então tá, a respeito assim, quando a gente não atinge uma graça, seria às vezes ter alguma relação, às vezes pela falta de se confessar e tal? Filho, existe um texto, e eu li essa semana, de São Tiago, sobre orações. É capítulo 4, versículo 3, diz assim: Pedi e não recebereis, porque o que pedis é mal. Muitas vezes nós não recebemos a graça porque aquilo que pedimos não condiz com a vontade de Deus para nós. Aquilo que pedimos não é o melhor para nós e Deus sabe. Então não nos atende não porque não nos ama, mas exatamente porque nos ama, quer o nosso bem. Entendeu, Fábio? Mas nem por isso deixe de rezar. Obrigado a todos que participaram, obrigados a todos que estiveram comigo. Filhos queridos, na paz do Senhor, nós ficamos. Na paz do Senhor, eu os deixo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.